Está no ar o Movimento Pentecostal. Acredite, até o menor detalhe da sua vida é um milagre de Deus. Viva plenamente na certeza de que Ele cuida de você em todo o tempo. Não perca no programa de hoje, um dia dedicado à celebração da Bíblia. Todos os anos, o segundo domingo de dezembro é dedicado à Bíblia. O pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Geral, ministra a Palavra de Deus. Jesus tinha razão quando lhe perguntaram qual é o maior mandamento: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. No momento de louvor, o quarteto Gileade canta Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Daqui a pouco, no Movimento Pentecostal. Ei, você já ficou constrangido por falar o que não devia? E por ficar calado quando deveria dizer algo? Se você já passou por isso, leia Quando Falar na Hora Certa. Aprenda princípios bíblicos para não se arrepender mais das suas conversas. Quando Falar na Hora Certa, adquira nas melhores livrarias ou pelo 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. Deus tem muito mais para o seu ministério, muito mais unção e muito mais poder. Estude em lições bíblicas como Elias e Eliseu honraram o chamado do Senhor e entenda o que você tem a ver com eles. Em cada lição, encontre os comentários do pastor José Gonçalves e participe das aulas em sua igreja. Poder, um dom de Deus para seu ministério. A CPAD também elaborou material de qualidade para todas as idades. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescente, adolescente, juvenis, jovens e adultos, discipulado. As revistas foram especialmente preparadas para que cada faixa etária entenda corretamente a palavra de Deus. Adquira o currículo de escola dominical nas livrarias CPAD pelo 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. O que significa ser simplesmente como Jesus? O mundo nunca conheceu um coração tão puro, um caráter tão perfeito. A sua audição espiritual era tão aguçada que ele nunca perdeu um sussurro celeste. Sua clemência tão abundante que ele nunca deixou passar uma chance de perdoar. Nenhuma mentira saiu dos seus lábios, nenhuma distração prejudicou a sua visão. Ele tocava quando outros recuavam, ele resistia quando outros desistiam. Jesus é um modelo insuperável para cada pessoa. Deus o impele a fixar os olhos em Jesus. O céu te convida a focar as lentes do seu coração no coração do Salvador e a fazer dele o objetivo da sua vida. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. Ouça agora a mensagem bíblica ministrada pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O escritor aos Hebreus disse que há uma grande nuvem de testemunha que está em volta da nossa vida. Tem muita gente que está aí olhando passo a passo da sua vida, da sua família, irmãos. Mas para isso Paulo disse: cuidado, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A vida moral, a vida intelectual e a vida espiritual. Irmãos, nós não fomos chamados para comercializar nada. Nós somos chamados para ganhar almas para o reino dos céus. E se você não estiver blindado pela unção do Espírito, você se arrebenta. Meu amigo hoje chegou aqui e disse que foi outro, né? Daqui a pouco dias que recebeu a notícia e disse que eu fiquei desorientado, corri para a farmácia. É isso aí, meu amigo. É isso aí. Só a graça de Deus para blindar o nosso corpo, para aguentar, irmãos, os embates no dia a dia. Mas
graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem certeza da sua vocação? Está convicto da sua chamada? Irmãos, eu vim do comércio. E um dia eu estava tão atribulado, tão aflito. Cheguei para a irmã Wanda e disse: Wanda, tenho uma notícia para você. Hoje eu vou entregar minha credencial ao pastor Cícero. Tu está de conta? Para cuidar da minha família, eu não preciso da igreja. Deus tem nos dado. Nós temos com que viver. Graças a Deus por isso. Vou entregar a credencial para o irmão Cícero. Peguei a credencial, vou levar para ele. E ela me ouviu. Depois ela olhou para mim e disse: e a chamada? Você não disse que tinha uma chamada? Quando ela falou aquilo, irmãos, e derrubou. Pronto. E agora? Eu acompanhei o homem chamado por Deus. Ele se submete à direção de Deus. Aleluia. Se precisar de ir lá no palácio falar para o rei Agripa, ou se tiver de comer a comida do povo lá na beira do Querite, não tem nenhum problema, porque ele sabe que o Deus que dá graça no palácio é o Deus que dá graça na beira do corpo. Este é o Deus que nós servimos. E nunca se preocupe com o que você vai comer e vestir. Onde os discípulos estavam preocupados, Jesus disse: cara, não sei se mandou eles ficarem sentadinhos assim na relva. Escute uma coisa, vocês já viram aí essa multidão de pássaros que voam? Sim. Quem deles trabalha? Ninguém. Quem é que sustenta? É o Senhor. Será que vocês não têm mais valor do que o pássaro? Escuta, está preocupado com o que você veste? Olha para o lírio do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Ele não vai cuidar de você, meu irmão? Ele lhe vocacionou, ele lhe chamou. Se entregue nas mãos dele e ele vai cuidar de você. Nada irá lhe faltar. Deus tem tudo ao seu tempo para conceder a mim e a você. Nós somos servos do Senhor. Mas escute, há uma outra pergunta para fazer para você. Você ama aquilo que está fazendo? Ama o seu ministério? Você ama o trabalho que você faz? Se você não tem este amor, meu irmão, se você faz só por profissionalismo, eu vou lhe dizer, o seu ministério é bem curtinho. No próximo tropeço você afunda. Não tenha dúvida. Porque escute, meu querido, o amor que Deus colocou no nosso coração, amados, Jesus tinha razão quando lhe perguntaram qual é o maior mandamento: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Você ama as almas? Você ama os pecadores? Aleluia! Você ama os pecadores? O Senhor nos chamou, amados, para amar. Escuta, Jesus, se ele fosse como algum de nós, ele tinha muito motivo para ter um verdadeiro ódio àquele povo de Jerusalém. Ô gente ruim, ô gente, pense num povo ruim. E um dia Jesus chegou, ficou numa posição mais elevada, olhou assim para a cidade e disse: ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os vossos filhos, assim como a galinha ajuda os pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram o meu amor. Ele chorou sobre ela. Ali está a expressão viva do amor de Deus. Aleluia. Deixe que o Senhor Jesus capacite você para o melhor em sua vida. Fique atento à orientação de Deus. A CPAD traz para o Brasil essa obra única em sua categoria, Teologia Sistemática de Norman Geisler. Através de uma abordagem filosófica, aprofunde o seu conhecimento sobre as principais doutrinas do cristianismo, ideal para obter sólidos argumentos apologéticos contra as heresias do mundo contemporâneo e materialista. Teologia Sistemática de Norman Geisler, um produto com a qualidade CPAD. Para se
levar uma vida saudável, devemos alimentar nosso espírito, assim como alimentamos nosso corpo todos os dias. No livro Graça Diária para Mulheres, você encontrará alimento rico e balanceado para sua alma. São verdades espirituais para conhecer e entender mais sobre Deus. Desfrute do poder da graça em sua vida e alcance as bênçãos que o Senhor tem para te dar. Graça Diária para Mulheres. À venda nas melhores livrarias ou através do 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. Algumas palavras do texto bíblico, quando traduzidas para o português, perdem parte do seu significado original. Para auxiliar nesse problema, chegou a Bíblia de Estudo Palavras-Chave Hebraico e Grego. São diversos recursos que tornam esta obra inigualável em sua categoria. Notas do texto, Dicionário de Strong Hebraico e Grego, comentários exegéticos adicionais, nova edição Almeida, revista e corrigida, introdução a cada livro da Bíblia, auxílios léxicos e gramaticais das palavras do Antigo e Novo Testamento e códigos das palavras-chave no texto bíblico. Bíblia de Estudo Palavras-Chave Hebraico e Grego. Um produto com a qualidade CPAD. E agora o Quarteto Gileade canta Tu És Fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Eu sei que tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me
FAECAD, vestibular primeiro semestre. Inscrições abertas para bacharel em Teologia e licenciatura em Pedagogia. Matricule-se também em nossos cursos de Hebraico, Validação em Teologia, Pós-graduação em Administração Eclesiástica, Ciências da Religião e História de Israel. Informações www.faecad.com.br ou 3015.000. FAECAD, a Faculdade das Assembleias de Deus. Você tem a capacidade de liderar e inspirar pessoas? Então leia Os 5 Níveis da Liderança, uma obra de John Maxwell. Conheça os 5 passos para se tornar um líder mais influente, respeitado e bem-sucedido. Os 5 Níveis da Liderança. Você encontra nas melhores livrarias ou pelo 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. Deus tem muito mais para o seu ministério, muito mais unção e muito mais poder. Estude em lições bíblicas como Elias e Eliseu honraram o chamado do Senhor e entenda o que você tem a ver com eles. Em cada lição encontre os comentários do pastor José Gonçalves e participe das aulas em sua igreja. Poder, um dom de Deus para seu ministério. A CPAD também elaborou material de qualidade para todas as idades. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescente, adolescente, juvenis, jovens e adultos, discipulado. As revistas foram especialmente preparadas para que cada faixa etária entenda corretamente a palavra de Deus. Adquira o currículo de escola dominical nas livrarias CPAD pelo 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. A Bíblia é a palavra de Deus. Sem dúvida alguma, é o livro mais fascinante do planeta. Nela, há tudo que os seres humanos precisam para viver de uma maneira que agrada a Deus. É por isso que a Igreja Evangélica Brasileira separa um dia para celebrar o Livro dos Livros. Acompanhe. A mensagem dos patriarcas, dos profetas e a tradição cultural dos judeus não permaneceram apenas na expressão oral. Tudo foi registrado num fascinante e longo processo que começa com a escrita em pedra e argila. Esse objeto encontrado em Jerusalém é um minúsculo fragmento em prata do século VIII a.C. Ele registra a famosa bênção sacerdotal do Livro de Números. Durante vários séculos, a Bíblia foi reproduzida em manuscritos, primeiro em rótulos, depois em códices. Os primeiros textos bíblicos foram escritos em papiro. Em seguida, em códices de pergaminho, feitos de pele de animais. A primeira tradução que se tem notícia foi a chamada de Septuaginta. O objetivo era para que os judeus que viviam no Egito e não falavam hebraico pudessem entender o Antigo Testamento. Em 1454, Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia, conhecida como a de 42 linhas. Esta Bíblia está dividida apenas em capítulos, uma divisão introduzida na Idade Média. Somente em 1572 é que os versículos foram introduzidos. Na atualidade, a Bíblia, ou parte dela, já foi traduzida para 2.400 idiomas. Agora, quem traduziu a Bíblia para o português? Quem fez a mais conhecida tradução da Bíblia para a língua portuguesa foi João Ferreira de Almeida, no século XVII. O Novo Testamento foi publicado no ano de 1681. Almeida começou esse trabalho bem cedo na vida. Ele tinha apenas 16 anos e dedicou toda a sua vida a essa missão. Hoje, o texto de Almeida está disponível em 2 edições, a edição revista e corrigida e a edição revista e atualizada. No Rio de Janeiro, a Fundação Biblioteca Nacional possui incontáveis exemplares da Bíblia. Muitos deles são raros e em idiomas pouco conhecidos. São esses exemplares que você vai conhecer agora. Na divisão de livros raros da Biblioteca Nacional, é possível ver como a Bíblia atravessou os séculos. Numa pequena amostra preparada exclusivamente para o movimento pentecostal, foram destacados os exemplares mais interessantes. A Bíblia Poliglota Evangélica é um exemplo.
Datada de 1740, o texto dela é segundo a tradução do reformador protestante Martinho Lutero. Poliglota, eu imagino, nossa, como que no século XVIII alguém se ocuparia de editar uma Bíblia evangélica em vários idiomas. Ela está impressa em grego, em alemão, em latim, e é uma Bíblia preciosa no nosso acervo, difícil de achar. A edição de 1877 da tradução de João Ferreira de Almeida também faz parte do acervo da Biblioteca Nacional. É uma Bíblia que foi doada à imperatriz Dona Teresa Cristina Maria pela Sociedade Bíblica de Nova York, pelas senhoras da Sociedade Bíblica de Nova York. Ela tem uma encadernação imperial belíssima e estava na biblioteca do imperador. A terceira edição da Bíblia francesa, editada por Dave Martin em 1707, chama a atenção. Das 5 edições do Novo Testamento impressas durante a vida do tradutor Erasmo de Roterdã, a primeira edição é a mais valiosa. Ela permite o confronto do texto com a versão chamada de Vulgata Latina. É uma versão preciosíssima, dentre as poucas edições da obra de Erasmo publicadas no período, primeira metade do século XVI. Para quem pensa que as Bíblias de estudo são uma invenção moderna, engana-se. Esta edição de 1866 da tradução de Lutero mostra que sempre houve gente estudando as Sagradas Escrituras e fazendo anotações. É praticamente todo anotado de época, são anotações feitas na época, finalzinho do século XVII, início do século XVIII. A Bíblia Poliglota de Londres, ou Bíblia de Walton, bispo de Chester, na Abadia de Westminster, foi o primeiro volume publicado com patrocínio. O nome de cada um dos patrocinadores vem arrolado no exemplar. Essa Bíblia inglesa, ela tem uma característica bastante interessante, porque além de ser poliglota, foram tirados apenas 30 exemplares dela. Em nossa visita encontramos um aparente paradoxo. Trata-se da Bíblia alemã de 1692. Ela tem 1782 páginas e 44 gravuras em metal inseridas no texto. O exemplar pesa quase 12 quilos. Mas o que há de precioso nela, além das gravuras originais de época, é o fato de ser uma Bíblia católica feita a partir de uma tradução de Lutero. A tradução de Jerônimo também está presente no acervo da Biblioteca Nacional por meio de uma edição quatrocentista. Ela está na mostra apenas para documentar como que essas Bíblias foram preservadas ao longo de 4, 5 séculos e nos alcançaram, porque elas tinham capas em madeira de lei e eram impressas em papel ou pergaminho de qualidade superior. Estou realizando um sonho de estar junto a livros, conforme a Ana Virgínia falou, pessoas morreram para que esses livros estivessem hoje aqui, né? Então tem toda uma história, tem toda uma conotação histórica nesses livros, não só pelos livros em si, mas pelo caminho que eles fizeram para chegarem até aqui. A Bíblia é um livro sagrado, é um livro importante para a história da humanidade, para a história da evolução do ser humano, né? É um livro tão importante que ele é um divisor de águas na nossa história. Isso é uma honra, é uma dignidade. Se ao ver de perto exemplares antigos da Bíblia, ficamos emocionados, quanto mais ao produzi-la. Hoje o Brasil é campeão mundial em impressão de Bíblias. Fundada em setembro de 1995, a Gráfica da Bíblia é uma referência nacional e internacional graças à qualidade e variedade das edições. Já são mais de 100 países atendidos pelo material produzido em nosso país. Num dia comum de trabalho, a Gráfica da Bíblia produz 35 mil exemplares e no final de um ano contabiliza cerca de 9 milhões de exemplares de Bíblias e Novos Testamentos produzidos. Em 2011, a Sociedade Bíblica do Brasil alcançou a marca de 100 milhões de exemplares, um feito histórico e mundialmente inédito. Até quem não vê pode enxergar a luz com a Bíblia em braille. A produção dela começou em 2002. A impressão é feita na frente e no verso do papel. A capacidade é de 2 exemplares apenas por dia, visto que uma Bíblia completa tem 38 volumes. Hoje, já são mais de 2.000 deficientes visuais que receberam exemplares doados pela Sociedade Bíblica do Brasil.
A Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, tem uma parceria de longa data com a Sociedade Bíblica do Brasil. Além dos exemplares mais tradicionais com a versão revista e corrigida, o fruto desse acordo permitiu a produção da Bíblia de Aplicação Pessoal, Bíblia de Macner, Bíblia Max Lucado, Apologética, Palavra-Chave, Bíblia do Obreiro, a recém-lançada Bíblia do Círculo de Oração e a Bíblia de Estudo Pentecostal, um clássico com milhões de exemplares vendidos desde 1995. O Dia da Bíblia foi criado na Inglaterra em 1549. Chegou ao Brasil por volta de 1850, mas só foi popularizado a partir de 1948 com a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil. Todos os anos, o segundo domingo de dezembro é dedicado à Bíblia. Nas igrejas evangélicas do país e nas ruas, uma programação é preparada para celebrar e divulgar a Palavra de Deus. Aqui na CPAD, a leitura da Palavra de Deus é levada a sério. No ano de 2012, foi criada uma campanha com o objetivo de estimular ainda mais a leitura das Sagradas Escrituras. Inclusive, uma das estratégias foi a adesivação de paredes com versículos bíblicos, como esse que você pode ver agora. No primeiro semestre, um vídeo chamou a atenção do público. Já no segundo, uma produção mais bem elaborada com o tema Ler para Crescer contou com a participação dos colaboradores da editora, explicando o que a Palavra de Deus significa para cada um deles. A Bíblia para mim é tudo. Ela é o meu guia, é ela quem direciona os meus passos, é ela que ilumina o meu caminho. Nós optamos por colocar esse tema. Em primeiro lugar, leia a Palavra de Deus. Então, eu acredito que dessa forma nós estamos contribuindo para termos uma igreja cada vez mais sólida, uma igreja cada vez mais bíblica, uma igreja que realmente faz diferença. Bom, amanhã é o dia da Bíblia. Que a gente não vá ler a Bíblia ou prestar atenção somente no dia da Bíblia. A Bíblia é para ser lida todos os dias. A palavra de Deus é água viva. Quando a gente lê a palavra de Deus todos os dias, é a água viva que lava a nossa alma. Você está precisando de um abrigo seguro? Você está precisando de um alívio? Está na Bíblia. É tão simples, né? As pessoas gostam de complicar tantas coisas. A palavra de Deus é o nosso manual. Tudo o que acontece na nossa vida está ali no manual. Como é que você tem que agir em determinado momento? Vai lá no manual, vai na Bíblia. A Bíblia é o manual do ser humano. É uma pena que nem todos tenham percebido isso. Mas à medida em que a gente começa a ler a palavra de Deus, Deus começa a nos alimentar. E olha, não tem problema se você não entende os versículos. Eu não consigo lembrar, depois eu vou esquecer. Sabe? Chega naquela hora crucial que Deus vem e lembra você daquela palavra que você leu. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que age na nossa vida e Ele nos faz lembrar da palavra certa que está no manual. É muito simples, né? Você tem uma Bíblia em casa? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus todos os dias, um pouquinho por dia, e você vai ver a transformação que vai acontecer, não só na sua vida, mas é na sua casa, no seu trabalho. A palavra de Deus tem esse poder, sim, muda tudo, porque você vai estar andando segundo o manual que Deus deixou para a nossa vida. Até sábado que vem, com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser.